Olá, boa noite. O Conselho Nacional de Educação aprovou no começo deste mês, no dia 4 de dezembro, a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio. O documento aprovado prevê apenas as disciplinas de português e matemática para ter carga horária obrigatória nos 3 anos do ensino médio. Na edição de hoje, vamos falar sobre a BNCC e quais os impactos para o cenário da educação brasileira. O Jornal da UFO está no ar. O que muda no ensino médio com as alterações na Base Nacional Comum Curricular? Qual o prazo determinado para começar? Veja. A Base Nacional Comum Curricular foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e divulgado no dia 5 de dezembro deste ano. O documento está sob revisão e deverá ser submetido ao Ministério da Educação para ser homologado. Foram 18 votos a favor e 2 abstenções. Essa foi a última etapa antes da homologação do documento. O Brasil não tinha um currículo nacional obrigatório e as únicas disciplinas listadas por lei como obrigatórias nos 3 anos do ensino médio eram português, matemática, artes, educação física, filosofia e sociologia. Esse documento vai servir como orientação para os currículos de todas as escolas públicas e privadas. A previsão é que as mudanças estejam em vigor no início do ano letivo de 2020. E hoje no Jornal da UFO nós temos a participação da Letícia Leite. Ela é intérprete de Libras e é ela que vai acessibilizar a comunicação hoje da entrevista com o professor Paulo Sérgio Jesus Oliveira, que é supervisor da divisão de licenciaturas, que está aqui ao meu lado, que ele vai se comunicar na linguagem dele, na língua brasileira de sinais. Boa noite, professor, bem-vindo, obrigada pela presença. Boa noite, agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E também aqui ao meu lado está a professora Giovana Mello, que é diretora da Faculdade de Educação da UFO. Boa noite, bem-vinda também, professora. Boa noite, obrigada pelo convite. Essa Base Nacional Comum Curricular, já ao longo dos últimos anos, é alvo de muitas discussões. Mas agora teve uma mudança repentina, pode-se assim dizer, ou não? Já era esperado, professora? Sim, a Base Nacional Comum Curricular, ela vem sendo discutida, não é? E como a semelhança de outras políticas de educação que vêm sendo, né, publicadas, desde que nós vivemos aí o golpe parlamentar com o impeachment da presidenta Dilma, essas políticas elas vêm sendo ocorrendo de uma forma muito escusa, né? Então, a aprovação da base, né, pelo Conselho Nacional de Educação, digamos assim, ocorreu nas caladas da noite, sem discussão, sem a possibilidade de que a comunidade acadêmica, a comunidade de professores e de estudantes estivesse diretamente envolvida e pudesse, né, fazer as discussões necessárias. Então, isso traz muita preocupação, porque a centralidade da base é a padronização, né, dos currículos e isso tem como consequência grave a redução dos direitos educacionais, que é um direito constitucional. Então, isso nos traz bastante preocupação. Professor, você também fica preocupado com essa mudança? Qual que é a sua opinião sobre ela? De fato, a BNCC nos traz inquietações e anseios, até mesmo isso ocasionando não só o nosso presente, mas impactando de maneira significativa o nosso futuro, em função de mudanças que foram impostas, não discutidas de uma maneira democrática, mas vai afetar diretamente a realidade dos professores, dos alunos e de uma maneira geral de toda a comunidade. Isso em âmbito educacional, visando, obviamente, esse impacto nacionalmente, em todo o território, como onde que
um currículo único, unificando todas as ações, onde isso, cada professor e cada instituição, como fica esse processo democrático e de autonomia. Então, da mesma maneira que isso impacta o ensino médio, não somente as ações no ensino médio, mas impacta diretamente na formação, nas instituições que atuam na formação desses profissionais que atuaram futuramente no ensino médio. Então, de certa maneira ou diretamente, ocasiona diferentes prejuízos. Isso no âmbito nacional, isso no âmbito na formação de professores, algo que nos foi imposto sem a liberdade de discussão e de encontrar um diálogo nessa formação. Então, algo vai impactar diretamente e que nos foi imposto, tirada a liberdade de discussão, participação nesse processo que deveria ser democrático. Tá certo. Então, apresentada essa preocupação, vamos explicar para quem nos assiste, professora Giovana, o que é essa BNCC? Bom, a BNCC, ela propõe, não é, uma base de conhecimentos que corresponde a 60% do currículo do ensino médio, ou seja, 1.800 horas. E a nossa grande preocupação, a partir do que o professor Paulo Sérgio trouxe, não é que traz essa padronização nessas 1.800 horas, que corresponde então aos 60%, e os outros 40% serão organizados a partir de itinerários formativos, né? Entretanto, nós sabemos da diversidade de condições estruturais das centenas e milhares de escolas. Nós temos hoje em torno de 24.600 escolas de ensino médio por todo o país, né? E nós sabemos da grande desigualdade que há nas diferentes regiões e estados brasileiros. Então, diante disso, aquelas escolas que têm condições de oferecer esses itinerários formativos, né, que provavelmente serão as escolas privadas, assim o farão. As escolas públicas, né, que nós sabemos atravessam contingenciamento de recursos exatamente por já estarem sofrendo, né, os retrocessos aí com a PEC 55, que reduz gastos públicos, né, investimentos públicos, na verdade, para a educação e para áreas prioritárias, dentre elas a educação aí por 20 anos, né, os gastos, o financiamento está congelado. Então, nós sabemos que haverá uma série de problemas. Então, nós não teremos uma igualdade de condições para os diferentes estudantes, ou seja, nós teremos uma escola pobre para estudantes pobres. Aqueles estudantes que têm condições, né, financeiras melhores, eles terão acessos melhores. Por quê? A base da forma como ela está organizada, ela prioriza conteúdos instrumentais, é baseado em competências cognitivas, em conteúdos instrumentais como português e matemática, deixando de lado conhecimentos importantíssimos, né, de filosofia, de sociologia, de química, física, né, ciências, enfim. Áreas, né, extremamente importantes, conteúdos extremamente importantes, que ficam diluídos sem uma explicação mais clara nesses itinerários formativos. E a partir desse ponto, então, professor Paulo, você acha que tendo apenas a obrigatoriedade do português e da matemática ao longo dos 3 anos do ensino médio, pode também, de certa forma, interferir na formação dos sujeitos? E não só a formação dos alunos, mas a formação deles como cidadãos, indivíduos? Realmente, infelizmente, porque quando pensamos na obrigatoriedade do português e da matemática, nós estamos pensando isso baseado nas experiências atuais, o que já nos leva a crer que, como essa formação cidadã, ela é baseada em 2 futuros, em 2 conteúdos só, como isso vai impactar o futuro? Porque agora, tudo, embora o que vamos defender ou não, falando em achismo de uma proposta que eles defendem, que esses conteúdos darão conta, mas 72,8%,
72,8% de estudantes, eles não têm um letramento efetivo, ou que, na verdade, dominam os conteúdos da disciplina de português. E outra porcentagem maior também em matemática. E isso com o currículo atual. Então, agora, aumentando essas horas, aumentando essa obrigatoriedade, mas visando somente o português e a matemática, sem considerar uma abordagem que ela seria interdisciplinar, essas outras disciplinas também de suma importância, essa reforma certamente ela causará um impacto e eu creio que esse prejuízo ele já é agora pré-anunciado, porque uma mudança tão significativa, feita na calada da noite, como disse a professora Giovana, sem considerar os formadores que trabalham na formação de professores e ainda mais desconsiderando a questão da formação de cidadania. Então isso de fato ele causa uma desigualdade, não apenas nas questões de conhecimentos acadêmicos, na formação acadêmica, mas ainda mais na formação desse cidadão, uma condição desigual. E isso discutimos a situação no presente, mas o futuro nos dirá. E espero que não tenhamos razão para esse caos anunciado já, mediante essas medidas tão drásticas impostas. E falando sobre a formação acadêmica, como que fica os estudantes que hoje se preparam para se tornar os futuros professores? Como é que eles recebem essa notícia? A UFO vai tentar de alguma forma dar esse amparo a esses futuros professores? A UFO, enquanto instituição formadora, sim, a UFO, ela, um dos seus papéis enquanto instituição, ela é formadora e prevendo esse apoio dessa formação de futuro profissional. Nós trabalhamos nessa proposta atual, agora, obviamente, vamos pensar para acompanhar toda essa mudança em questões de desenvolvimento de competência e habilidades para essa nova proposta, porque alunos, então, que estão em processo de formação, eles vão atuando nessa nova perspectiva. Mas ainda, como a UFO demanda o seu esforço em pensar nessa formação do aluno em âmbito acadêmico, mas enquanto sujeito crítico nesse processo, participante desse processo. Mas essas mudanças nos foram impostas também, porque é uma formação que ela vai impactar todo o âmbito educacional. E a UFO procura se adequar a tudo isso através das discussões feitas no fórum de licenciatura, dentre outras ações, para acompanhar e preparar esse profissional da melhor maneira possível, considerando essa nova realidade. Certo. E professora Giovana, na sua opinião, que também trabalha nessa área da docência com foco na educação, como repensar a educação nesse novo cenário? A formação de novos professores e até mesmo quem já trabalha na área, nessas áreas que não são o português e a matemática, por exemplo. Sim, é uma questão importante que nós teremos que enfrentar, porque uma coisa será a aprovação da base, né? A outra questão é como que essa base chegará às escolas, como que ela será lida, analisada, interpretada. Então, no meu entendimento, as universidades, de uma forma geral, têm um papel extremamente importante, que é estabelecer um diálogo mais próximo com as redes, né, de educação, a partir de seus cursos de licenciatura, aprofundar esse trabalho de discussão entre todas as questões políticas, sociais e educacionais, pedagógicas, sobretudo, naquilo que se refere a como as escolas farão essa interpretação. Porque o documento ele coloca para as escolas a responsabilidade de reorganizar os seus currículos, de reorganizar suas propostas pedagógicas à luz daquilo que a base apresenta, né? Então é preciso que se faça uma discussão bastante crítica e teoricamente fundamentada, no sentido de que
nós poderemos correr o risco de que o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, vá ditar as regras, né, daquilo que as escolas vão ensinar. E nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos defender uma proposta pedagógica que realmente esteja, né, voltada para a dimensão humana, para a formação de conhecimentos essenciais que contribuam para que o jovem possa ter um projeto de vida, e um projeto de vida que é aliado, sim, à dimensão profissional, mas um projeto de vida que lhe ajude a se desenvolver do ponto de vista crítico, da sua consciência cidadã, da sua consciência ecológica. Então, assim, há uma série de conhecimentos que são extremamente importantes e que vão para além, né, do aprofundamento do português e da matemática na sua perspectiva instrumental, como a base coloca. Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa entrevista. Após o intervalo, você vai conferir o que a comunidade acadêmica da UFO acha das mudanças na Base Nacional Comum Curricular. E se você tem dúvidas sobre o assunto, envie para a gente no Facebook da TV Universitária ou então no WhatsApp. Anota o número 996397880. Nós voltamos já já. Será que vem mais chuva por aí? Confira na previsão do tempo. A previsão para sexta-feira em Uberlândia é de calor e chuva, com máxima de 29 graus e mínima de 19. Em Monte Carmelo também continua quente e a chance de chover é de 90%, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Patos de Minas tem 90% de possibilidade de chuva, mas também fica calor. Mínima de 19 e máxima de 29 graus, bem parecido com o resto da região. As temperaturas em Ituiutaba continuam bem altas, mas pode chover durante todo o dia, com máxima de 34 graus e mínima de 20. Em Patrocínio, a mínima será um pouco mais baixa, 16 graus, e a máxima será de 29 graus. A chance de chover é de 80%. E a nossa equipe foi saber o que os estudantes dos cursos de licenciatura da UFO pensam sobre as mudanças na Base Nacional Comum Curricular. Olha só. Então, em 2008, teve uma mudança na legislação e colocou filosofia e sociologia como disciplina obrigatória em todos os anos do ensino médio. Isso é importantíssimo porque isso proporciona uma formação humana, né, independente do que a pessoa queira ser ou não, dependente da profissão que ela for escolher. Com a Base Nacional, filosofia e sociologia saíram, né, dentre outras, saíram como disciplinas obrigatórias, né, como status de disciplina, nos 3 anos do ensino médio. E aí, às vezes, tem um discurso de liberdade, o aluno vai escolher livremente o que ele quer. Mas é um discurso falso, né, porque acaba que português e matemática eles mantiveram enquanto disciplinas obrigatórias. E aí eu sou contra, né? Que eu acho que teriam que manter essas disciplinas, que é formação humana, né, e crítica. Eu acho que a retirada de alguns cursos da Base Nacional Curricular, ela faz com que os jovens de hoje sejam pessoas menos pensantes. Por exemplo, tirar o curso de filosofia e sociologia tira um pouco do pensamento crítico para o jovem, que hoje em dia é fundamental. Filosofia e sociologia é realmente importante, porque além de fazer parte da nossa história, existem cursos que são destinados a isso, existem cursos que estudam isso, em vários cursos tem matérias introdutórias ou específicas com isso, e você retirando esse curso só da escola do ensino médio pública, você acaba causando um desnível, né? Porque eu acredito que nas escolas particulares de ensino um pouco, digamos, melhor, eu vou continuar tendo. Então, se eu tiver só matemática e português, que é o básico, na escola pública, como é que eu vou ter uma base para entrar numa faculdade, uma base para fazer um curso, se eu não tenho o mínimo que eu preciso? Porque português e matemática não é o mínimo. Então, eu preciso ter um conhecimento amplo, pelo menos de um pouco de cada uma do que faz parte da minha vida, né? Porque eu acredito que filosofia faz parte do meu entendimento como pessoa, sociologia me faz entender como é uma sociedade. Então, eu acredito que é importante
que todos tenham esse conhecimento, para não se ter pessoas, cada vez mais na sociedade, pessoas leigas. Eu acho que retirar essas disciplinas que formam pensadores, né, ao mesmo tempo você tira o senso crítico dessas pessoas, né? Eu acho que é muito importante sociologia, filosofia, né, que são matérias que não são obrigatórias, mas que, como se cria dentro do espaço escolar, né, pensando na licenciatura, no que eu faço hoje, como é muito importante para criar esses novos pensadores e para ter também um debate onde tenha outras ideias, que a partir disso a gente consegue criar também o nosso senso crítico. Então é muito complicado a gente tirar essas disciplinas, né, e deixar o português e matemática, que também são muito importantes, mas as outras também são muito importantes no deslegitima, né, uma ou outra. Agora me diz uma coisa, você falou sobre licenciatura, com essa questão do profissional, você acha que prejudica também o profissional retirando essas disciplinas, não tornando elas obrigatórias? Eu acho que sim, porque há muitos licenciandos, né, e há muitas TCCs, processos de pesquisas, grupos de pesquisas ligados a essa questão da docência. E uma vez você retirando isso da escola, onde é que há outros espaços também de se criar pensamentos, mas a escola, pensando na educação básica, é o início, né, da criação de uma formação de uma criança em sociedade, né? Então, além dessa falta de espaço para esse novo docente trabalhar, também essa questão dessas pessoas não terem também esse acesso à informação, né? Os depoimentos que nós vimos agora da comunidade acadêmica nos fazem pensar também sobre o mercado de trabalho. Essa obrigatoriedade do português e da matemática, as escolas vão poder optar entre ter as outras disciplinas também? E como que isso impacta na carreira de professor, na sua opinião? Bom, como a base propõe, né, ela coloca a obrigatoriedade dos 60%, né, como eu disse anteriormente, e os outros 40% eles são opcionais para cada escola. No entanto, nós temos um problema muito grave, por quê? Como a base ela tem como concepção nuclear as competências cognitivas, isso está diretamente atrelado aos sistemas de avaliação externa, ou seja, padronizar para avaliar. Isso é muito próprio das políticas neoliberais, né, que incidem sobre a nossa educação. Então, as políticas neoliberais, elas, assim, grosso modo, elas colocam, né, o Estado mínimo em responsabilidade, mas máximo em cobrança. Então, nós teremos ainda mais uma sofisticação dos processos de avaliação externa, o que significa que essas avaliações elas serão formuladas a partir daquilo que é obrigatório dos 60%, o que significa que os 60% corre o risco de se transformar em 100%, deixando fragilidades e lacunas seríssimas na formação desses jovens no ensino médio. Então, isso implicará, por exemplo, quando se desaparece com esses conteúdos, quando se retira fundamentos conceituais próprios, né, por exemplo, da geografia, da história, da física, da química, da biologia, da filosofia, da sociologia, enfim, e se dilui isso, não é, nos itinerários e nos agrupamentos. Isso pode ocasionar, por exemplo, que aquela escola que não tem condições ou aquela escola que quer, por exemplo, escolas privadas que querem investir menos no seu corpo docente, que isso possa ser diluído num agrupamento desses e que se dispense, por exemplo, um professor. Então, nós tememos muito, ainda mais pela carreira docente, que futuro terá esses professores, que futuro terão esses licenciandos, né, que deram esses depoimentos. Então, nós estamos diante de uma situação bastante preocupante, né? De um lado, o risco, né, para os professores e também para os licenciandos, futuros professores, e de outro também para o direito à educação que tem sido, né, frontalmente atacado. Certo. Para a gente encerrar o nosso jornal, professor Paulo Sérgio, na sua opinião, como que os licenciandos
ou os professores que já atuam na área podem lidar com essas mudanças, com o que está por vir? Isso, pensando, obviamente, de que maneira geral, mas pensando a preocupação, isso que incide sobre esses alunos, em relação ao futuro incerto, porque todas essas informações, uma vez que isso tudo foi aprovado, e nós sabemos do quanto isso causa prejuízo, mas principalmente para a formação crítica do sujeito, o quanto isso é importante. E sempre, agora é o momento, porque a Base Nacional Curricular, a maneira como foi imposta, sem esse momento de discussão, mas dessa aprovação, essa nova base, esse início de como que vai ser essa implementação, geralmente ela causa essa angústia que os professores, eles vão avaliar esse momento, assim como a professora Giovana, ela nos colocou agora a proposta, 60%. Voltado para português e matemática. Esses itinerários formativos, apenas o 40%, da mesma maneira em relação assim, carga horária, ciência voltado para esses outros conteúdos, diluídos, assim, isso vai causar impacto nessa formação. Então, agora é momento de discutir, é momento de luta, uma vez foi imposto, publicado, mas ainda temos essa aprovação, e que é um momento de espera, mas não uma espera silenciada, uma espera de uma luta onde a minha expectativa é de que, embora isso tenha causado grande espanto, que aqui a universidade, com a instituição formadora, ainda mesmo em meio a essa realidade, nós buscamos lutas e no sentido de melhorar, mesmo com essa realidade que não é tão promissora, mas lutando com o que nós temos. É um desafio que já foi imposto, não só para a Universidade Federal de Uberlândia, mas para todas de maneira geral, enquanto instituição formadora. Mas o que eu imagino que o aluno ele precisa se abrir, assim como sempre, enfrentamento de novos desafios e, assim como nós, a promoção de sujeitos pensantes, críticos e autônomos, que ele tem esse posicionamento crítico, assim como esses estudantes se colocaram, posicionaram com essa preocupação com o que está por vir. O que precisa mudar e o que está consciente diante disso, o que podemos fazer para mudar. E nós vamos continuar trabalhando a despeito de tudo isso e esperamos que seja um trabalho sempre em prol de uma melhoria, de uma educação de qualidade para todos. Tá certo, é o que nós esperamos, né? Um futuro melhor para o nosso país, para os jovens professores também, que logo estarão no mercado. Com essa reflexão encerramos o jornal. Professora Giovana, muito obrigada pela participação. Obrigada. Professor Paulo Sérgio, muito obrigada também pela sua presença. Obrigada. No Jornal da UFO de amanhã, nós vamos falar sobre a ética na ciência. Eu te espero nesse mesmo horário, às 7 da noite. Boa noite, até lá!